Então, gente, essa semana a gente começou em farmacologia, que é a minha matéria do coração. Eu amo farma. A gente começou a falar sobre as drogas que agem no sistema nervoso central. Para contextualizar a aula, o professor abordou algumas das teorias, teoria psicanalítica, teoria junguiana, teoria lacaniana, né? E eu contribuí um pouco numa das perguntas lá feitas, né? Como tratar um transtorno de ansiedade generalizada. Eu coloquei em uma das minhas respostas que era importante uma abordagem terapêutica. Em uma abordagem terapêutica de base darwinista. O que seria isso? Porque muito pouca gente sabe que o Darwin, ele tratou muito do comportamento humano. É o comportamento dos animais, de outras espécies e também do homem, né? Ele via o mundo, e estava certo, como um ambiente onde as espécies tentam se adaptar, criam mecanismos de adaptação, né? Esses mecanismos já têm que nascer com elas, então esses mecanismos têm que estar com sua base genética, ter sua base genética no genoma, para exibir um fenótipo baseado no genótipo. Então, o Darwin, ele não entendia de genes, lógico, mas ele entendia de adaptação. A psicologia evolucionista, ainda, eu não sei como ela está aqui no Brasil, mas ela tem uma abordagem muito ampla nos Estados Unidos e em alguns outros países. Ela fala que você nasce em um ambiente e você vai ser uma soma do seu ambiente onde você nasce e da sua genética, sua bagagem genética. Então, de acordo com o seu ambiente, você vai tentar se adaptar ao meio e vai criar mecanismos adaptativos ou mecanismos, por serem adaptativos, são desadaptativos. Vão fazer que você tenha um feedback negativo do seu meio externo. O que seria isso? Vamos supor, uma pessoa que é criada num ambiente muito hostil na infância. Ela tem uma genética boa, né? Vamos supor que ela tem uma genética boa. Ela vai desenvolver mecanismos adaptativos para sobreviver nesse ambiente hostil. E por padrão, no cérebro dela, ela vai de antemão supor que as relações do mundo afora vão ser quase todas relações hostis, porque ela foi criada com esse mecanismo adaptativo, ela se adaptou a um ambiente hostil, ela vai responder de acordo com o que ela respondia ao ambiente dela. Mas pode ser que a genética interfira de maneira positiva. Essa pessoa tem uma genética muito boa, ela não desenvolva mecanismos epigenéticos de adaptação. A gente sabe que pessoas que passaram por maltratos infantis têm mudanças em receptores do sistema límbico. Então, vamos supor que essa pessoa não tenha mudança, né? Porque pessoas que passam a infância em ambientes muito hostis, elas ficam à disposição, né, o organismo dela, dos hormônios de luta e fuga, que em excesso começam a causar adaptações no organismo, adaptações celulares, adaptações em termos de receptores de células, adaptações que podem não ser boas para quando essa pessoa for se relacionar com outras pessoas do mundo e que não tem nada a ver com o ambiente hostil da casa dela. Então pode ser que ela desenvolva um transtorno pós-traumático, ela desenvolva uma agressividade acima do normal, ela desenvolva uma fobia social e pode ser que ela não desenvolva isso, que ela repense a forma como ela foi criada de uma maneira olhando de fora. Mas para isso ela tem que ter uma base genética muito boa. A gente não cria nada além do nosso genótipo, né? O nosso fenótipo, ele tem que estar apoiado no nosso genótipo. A não ser que você tenha uma transformação, uma cirurgia plástica, e seu nariz vai ficar diferente do que o seu genótipo poderia expressar. Mas assim, a gente não tem nada além do genótipo, né? E os mecanismos epigenéticos, o trauma, por exemplo, você ser criado num ambiente de risco, se esse mecanismo epigenético atingir uma célula germinativa, esse trauma vai ser passado também para a sua prole.
Então, o que a psicologia evolucionista prega, e que ela está muito mais ligada à neuropsicologia, à neurobiologia, à neurologia, é que você desenvolve, você tem adaptações que você faz, você já tem essa predisposição a essas adaptações por genótipo, e você tem essas adaptações que são em resposta ao ambiente em que você foi criado ou até o fenótipo que você expressa, a junção dos dois. Então, a psicologia atual, ela tenta modular essas desadaptações que você tem, que são adaptações. Então, ela tenta modular com terapias breves, né, e focais, né, vai direto ao ponto. É diferente da psicanálise, mas tem gente que se dá bem com psicanálise. A psicologia, a terapia, ela não deixa de ser um remédio, porque ela faz com que você, ao interagir com o seu terapeuta e melhorar a sua forma de relação com o ambiente, você começa a soltar outros neurotransmissores, né? A produção de outros neurotransmissores e hormônios. Então, ela tem uma ação fármaco-biológica no seu organismo. Ela também tem uma ação medicamentosa no seu organismo. E junto com uma terapia farmacológica, é a junção perfeita. Todos nós temos problemas, né? Eu tenho meus problemas, eu sou extremamente ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu começo a viver as coisas antecipadamente. Então, eu tenho um trabalho para terminar na faculdade. Aí, tem um prazo de 15 dias. Eu fico quase que assim, enlouquecida, porque eu tenho que terminar aquele trabalho. Eu lembro toda hora disso, né? Ou então, por exemplo, eu não fico nervosa em prova, nem fico nervosa para falar em público. Mas o que me deixa nervosa é estar com várias tarefas para fazer ao longo do dia. Eu fico antecipando, né, as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho antecipando as situações de ansiedade, de luta e fuga, né, que é um mecanismo adaptativo, porque vamos supor, quando nós éramos espécies que viviam em cavernas, que tinha que tomar cuidado com o animal que poderia nos ferir ou nos lesionar. Então, assim, se a gente antecipa alguma coisa que pode ser prejudicial ao nosso organismo, nós estamos num mecanismo de adaptação. Nós estamos tentando nos proteger de algo ruim que possa nos acontecer. O problema é que hoje em dia a gente não tem um leão ali na esquina da minha rua que vai me pegar. O que eu estou antecipando é apenas um trabalho da faculdade que de repente eu fico nervosa e de repente não é para ficar nervosa. Então, assim, são coisas que a gente tem muito ainda primitivas no nosso organismo, né, de mecanismo de luta e fuga, que a gente tem que modular de repente com uma terapia e procurar modular isso com comportamentos que vão nos ajudar a controlar esse tipo de sensação ruim que a gente tem com a ansiedade, ou numa depressão, ou na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Porque mesmo os que foram criados em ambiente de alto estresse, não quer dizer que ele vai encontrar pessoas de alto estresse, né, que vão gerar um alto estresse dele no mundo. Então, mas ele tem esse mecanismo adaptativo, porque a mente dele entende que o ambiente externo é sempre um ambiente de alta periculosidade, um ambiente estressante. Então, aquela pessoa vai disparar o hormônio de luta e fuga, os hormônios de luta e fuga toda hora. Então, assim, o que eu gosto da farmacologia do sistema nervoso central é justamente essa dinâmica que junta um pouco de psicologia, de psiquiatria, de neurologia. E eu acho assim, apesar da neurologia ser uma área, neurofisiologia que a gente tá, neurologia a gente vai entrar na parte clínica, mas ser uma área muito difícil, porque você tem que decorar todas as vias, você tem que decorar nomes, às vezes, que não fazem sentido uns com os outros, e tem coisas que tem mais lógica, e a farmacologia ainda mais, né? Você tem que saber de todos os receptores celulares, como as substâncias interagem entre elas, como elas são metabolizadas. Apesar de toda essa dificuldade, eu acho que, assim,
entender tanto neurologia como a farmacologia do sistema nervoso central, é entender um pouco da gente, um pouco do que fomos feitos, para que fomos feitos e qual a nossa função nesse mundo, né? Então, eu acho medicina fantástica.